Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, terça-feira, dia 30 de maio, a gente vai analisar altcoins. Algumas altcoins que vocês me pediram no vídeo passado e que vocês vêm comentando aí desde a última semana. Todas as terças-feiras aqui no canal a gente faz uma análise exclusiva de price action para as altcoins. Então, se você tem alguma altcoin específica, deixa aí nos comentários que na próxima terça-feira a gente vai analisar isso daí, beleza? Caso você não seja inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante. Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto, não vou comentar hoje tanto Bitcoin, sobre Ethereum, a gente fez uma análise disso ontem no mercado. Se você tem alguma dúvida, é só voltar na análise de ontem. A análise ela ainda continua sendo válida. RSI de 4 horas ele está sobrecomprado. Estou esperando um pullback aí dessa movimentação de alta para entregar uma base de preço mais alta do que a base de preço anterior. Novamente, estamos dentro de acumulações, estamos dentro de canais laterais. Se a gente olhar, a gente teve um canal lateral aqui dentro, onde a gente teve um rompimento desse canal só para buscar liquidez, pegar a liquidez da galera. A gente vê que teve grande volume vendedor. Esse volume vendedor significa que muita gente entregou a sua liquidez para aquelas pessoas que estão acumulando. A gente bateu uma zona de resistência aqui na data de ontem, que é um canal maior que a gente tem aqui dentro. Ou seja, a gente vende resistência e a gente compra suporte. Para quem viu o vídeo de ontem, sabe que eu vendi alguns Ethers que eu tenho de operações de médio prazo. Fiz um tradezinho super rápido com esses Ethers no médio prazo, beleza? Bom, não vou comentar tanto de Bitcoin. Quando a gente olha para o Ethereum, a gente vai ver que o Ether está na mesma situação do Bitcoin. A gente vai ter esse canal também, vai ter dois canais, né? O canal de acumulação que a gente teve aqui embaixo e novamente a gente está dentro desse canal maior. Até o presente momento, a gente ainda está em uma tendência de baixa, ainda não conseguimos romper um topo anterior do ativo, mas eu já vejo sinais já de reversão, já vejo sinais de que o mercado ele pode sim buscar um fundo ascendente ao fundo anterior para a gente buscar rompimento desses canais. Por que eu falo isso, cara? Principalmente se a gente voltar para o Bitcoin e a gente olhar para o Bitcoin no gráfico semanal, a gente vê que, olha só, no gráfico semanal, como a gente pode ter formado já um fundo duplo nessa região e a gente está buscando um topo mais alto já para poder entregar uma reversão. E sem contar que, para quem me segue aqui no canal e viu as minhas análises on-chain, sabe que exatamente esse ponto que nós estamos aqui, que a gente bateu o fundo nos 25 mil dólares, é exatamente o custo dos investidores de curto prazo, aonde, a partir desse ponto, quem quiser vender no curto prazo estará realizando prejuízo. Isso é uma exaustão da ponta vendedora. Isso daí a gente vem analisando há bastante tempo aqui no canal. A gente continua com tendência de alta. Acredito ainda que o mercado vai continuar subindo, em que a gente não vai entregar grandes quedas mais no mercado. Para mim, isso daqui é uma formação de fundo, não é à toa que, cara, coloquei 70 mil reais dentro dessa consolidação que a gente teve aqui dentro de Ether, beleza? Mas o foco hoje não é falar de Bitcoin, não é falar de Ethereum. Só passando no book dos dois aqui rapidinho para a gente entender, olha só, a gente tem um suporte no book do Bitcoin nesse momento, exatamente no fundo que a gente formou nos 27.500. Então, o preço tem probabilidade de segurar dentro dessa região, mas novamente eu esperaria um RSI mais sobrevendido. A gente pode lateralizar, a gente pode ficar preso aqui dentro dessa região, tudo bem, tem problema nenhum se a gente lateralizar. Só não quero ver o preço do ativo perdendo fundo. E ontem, exatamente nesse topo, mostrei para vocês que era um bom topo de realização de lucro de Ether, porque a gente tem bastante ordens de venda dentro dessa região. Isso daí falando mais no curto prazo, tá, galera? No curto prazo, para mim, a RSI de 4 horas tem que esfriar, para mim a gente tem que entregar um pullback, para mim a gente vai formar um fundo mais alto que o fundo anterior em algum determinado momento. Isso no curto prazo. Médio e longo prazo, cara, sou extremamente
bullish. Para mim, o fundo já foi formado, para mim, a minha carteira de longo prazo ela foi montada, e para mim esse pullback que a gente entregou nos deu a oportunidade de montar mais uma carteira de médio prazo, se você quiser jogar ela para o longo prazo, enfim, isso tudo é as oportunidades que a gente teve dentro do Bitcoin e Ethereum, beleza? Agora a gente vai analisar altcoins, e uma das altcoins que a gente vai analisar, para mim, é a maior gema que a gente tem dentro do mercado cripto. Olha só que louco, né? Algumas pessoas já até sabem qual que é essa gema, mas bora lá. Opa. Bom, bora lá. Quando a gente olha aqui para as altcoins que vocês me pediram, uma das altcoins que vocês me pediram, vamos começar pela Cardano. Vocês me pediram para analisar Cardano. Olha só, a gente vai encontrar alguns padrões aí dentro de várias altcoins, padrões que eles se repetem, tá? Primeiro ponto é a gente dar um zoom out para a gente entender o que está acontecendo com os ativos e entender qual que é o movimento de ciclo. Primeiro ponto, Cardano, bear market pesado. Quando a gente olha para o bear market pesado que a gente vê dentro de Cardano, olha só, a gente encontrou um candle aqui, que esse candle ele tem que ser marcado. Um grande candle de reversão com grande volume nesse ponto. Isso daqui é um movimento de capitulação, exaustão da ponta vendedora. A gente pode ver que o preço do ativo ainda continua caindo mais um pouco, a gente perde esse fundo e veja só o que a gente tem, grandes volumes dentro dessas perdas de fundo, grandes volumes dentro dessa região aqui. Isso daqui são movimentos onde a gente tem muitas pessoas vendendo e muitas pessoas comprando também. E para todo vendedor existe um comprador. Bom, primeiro ponto é a gente ter marcado essa região, movimento de capitulação, e a gente vê que o volume está diminuindo aos poucos. Por que o volume está diminuindo aos poucos? Porque o supply está saindo de circulação do ativo. Então a gente analisou, a gente encontrou que o ativo passou por uma capitulação. Quando a gente olha para a média de 200 períodos, nesse momento ela está apontando para o lado. Se ela está apontando para o lado, a gente tem o mercado cessando a movimentação de queda que a gente tem de dentro do ativo. Se a gente está cessando a movimentação de queda, a gente entra dentro de uma fase que é chamada de acumulação. Se você tirar o gráfico logarítmico do preço do ativo, você vai ver que essa região que nós estamos aqui, quando o preço ele começa a andar de lado aqui, isso daqui se chama dentro do mercado financeiro a bacia das almas. É exatamente a bacia onde ninguém quer comprar, é exatamente a bacia onde grandes players aproveitam para acumular os ativos para esperar uma próxima porrada lá na frente. Ou seja, quando a gente olha para o longo prazo de Cardano, a gente teve um grande bear market. Cara, se o ativo vai voltar no topo anterior aqui, se a gente vai ter, cara, não sei, isso daqui é outra história para a gente analisar. É mais para a gente analisar fundamento do ativo e aí para a gente entender se o ativo voltaria lá para cima ou não. Beleza? Então o primeiro ponto é a gente ver que o ativo está na bacia das almas. Se ele está na bacia das almas, significa que a gente cessou a movimentação de queda. A gente pode ver que o ativo ele está estabilizando dentro de toda essa região que nós temos. Se a gente for olhar para o curtíssimo prazo para tentar entender, obviamente, cara, quando a gente fala bacia das almas, a gente está falando de uma altcoin também. Caso ela volte no fundo anterior dela ali, é 36% de queda. Obviamente, a gente está falando de uma altcoin no longo prazo, beleza? Mas o que eu esperaria para Cardano nesse momento? Tomaria entrada dentro dessa região que nós temos? Não, eu não tomaria entrada. Mas o que eu começo a observar na Cardano? Ela tentou chegar na média de 200 períodos, foi rejeitada. Tentou romper, foi rejeitada. Ela rompeu a média de 200 períodos e conseguiu estabilizar aqui em cima, mas ela perdeu a média de 200 períodos novamente. Nesse momento, ela está flertando a média de 200 períodos. Quando eu olho para Cardano, eu esperaria um rompimento de Cardano da média de 200 períodos, porque o que o ativo está me mostrando aqui é que ele está brigando com a média de 200 períodos, ou seja, Cardano rompeu a média de 200 períodos, tomaria posição em Cardano sim, isso pensando em posições
de médio prazo, isso pensando se você acredita no ativo, cara, eu não tenho Cardano na minha carteira, tá? Mas simplesmente olhando para o price action, se fizer um rompimento da média de 200, eu tomaria posição dentro de Cardano. Como a média de 200 ela tá andando de lado, se perder a média de 200, eu estoparia minha posição no 0 a 0, simplesmente uma proteção caso o ativo venha a cair no médio prazo. Novamente, no longo prazo, está rolando acumulação, porque a gente passou por uma fase de capitulação desse ativo, beleza? Um outro ativo que vocês me pediram aí foi Nunet. Cara, Nunet, toma muito cuidado com esse ativo. Ativo que subiu por conta de hype. Quando a gente tem ativo subindo por conta de hype, toma cuidado. Qual foi o hype? Inteligência artificial, e aí as pessoas começaram a falar bastante desse ativo. Por que eu falo tome cuidado com esse ativo nesse momento? A gente perdeu a média de 200 períodos nesse ativo e a gente está exatamente em uma possível rejeição da média de 200 períodos. Se a gente rejeitar essa região e a gente vir perder esse fundo anterior aqui, segura, porque a gente não tem pontos de paradas claro desse ativo. Então tomem muito cuidado com esses ativos de hype, principalmente para você tentar colocar isso dentro de uma carteira. Olha só, se a gente analisar a Cardano, a gente pode interpretar que pro longo prazo é até uma boa comprar, é até uma boa acumular Cardano. Por quê? É um ativo que ele já teve ciclo e que nesse momento a gente está na bacia das almas. Nunet não teve ciclo. Nunet simplesmente foi um ativo hypado nesse momento. Então tome bastante cuidado com Nunet. Não compraria esse ativo nesse momento. E aí aqui a gente pode seguir uma análise desse ativo caso a gente venha romper a média de 200 períodos, caso a gente venha formar um pivô de alta acima dessa média de 200 períodos, aí a gente pode começar a falar em Nunet. Mas lembrando, esse ativo subiu por conta de hype. As pessoas só compraram porque elas queriam surfar o hype. Será que a gente vai ter um hype novamente? Toma cuidado. Eu não gosto muito de investir em ativos por conta de hype. Bom, outro ativo que vocês me pediram foi Uniswap. Quando a gente olha para a Uniswap, cara, a gente tem uma consolidação muito forte e muito clara dentro do ativo. A gente tem esse canal lateral, onde a gente compra suporte e a gente vende resistência. Esse canal lateral ele está sendo muito bem respeitado. A gente sabe que a gente vai ter dois pontos fora desse canal, que é exatamente uma resistência aqui em cima e um suporte aqui embaixo. Bom, o que eu olharia para Uniswap? Para o longo prazo, se a gente for ver também, Uniswap vai estar na mesma situação que Cardano. Quando eu comecei o vídeo para vocês, eu falei que vários padrões eles estão se repetindo. Qual que é o padrão? Uniswap está na bacia das almas, exatamente um movimento de acumulação para o longo prazo, para os investidores que acreditam nesse ativo, que estão segurando esse ativo na carteira. Mesma coisa que Cardano, movimentos de capitulação e o volume vem diminuindo, ou seja, retirada do supply de circulação. Se a gente tem essa retirada do supply de circulação, a gente vai olhar para o ativo dentro dessa consolidação e aí você tem duas opções. Se você quiser pensar no longo prazo, acumular sempre próximos do suporte. Se você estiver pensando no curto prazo, hoje estamos em região de suporte. A gente compra suporte, a gente vende resistência. Então, se você perguntar a opinião do Gui Telles sobre o Uniswap, para mim, o Uniswap está em ponto de compra. A gente tem stop claro, bem aqui embaixo desse fundo anterior, fundo duplo que a gente formou cá atrás. Veja que o RSI está formando um triângulo. Significa que a gente vai ter uma porrada dentro desse ativo, seja para baixo ou seja para cima. Operações de curto prazo, entrada, ponto de entrada, com stop bem claro aqui embaixo. Pro longo prazo, a gente pode considerar isso como um ponto de compra e caso o ativo venha visitar $3,50 novamente, é uma segunda chance da gente diminuir o nosso custo médio pensando no longo prazo, beleza? Então o Uniswap vejo como um ativo exatamente em um ponto de compra nesse momento, diferente de Nunet. Nunet eu vejo que está em ponto de venda nesse momento, ponto de rejeição da média
de 200, beleza? Outro ativo que vocês me pediram foi VET. Olha só, quando a gente olha para a VET, a gente vai ver que temos um canal lateral aqui também, onde a gente tem um respeito desse canal lateral, a gente tem um movimento de capitulação. Sempre essas regiões do movimento de capitulação, elas vão marcar regiões de fundo, regiões onde a gente vai ter padrões de acumulação. Média de 200 períodos apontando para o lado também. Se a gente olhar para o Price Action, a gente pode estar formando uma cunha exatamente nessa região. Se a gente estiver formando uma cunha nessa região, a gente tem a maior probabilidade de romper para cima. Se a gente romper para cima, beleza, ponto de entrada em VET. Por que eu não falo nesse momento ponto de entrada, apesar da gente estar próximo de um suporte? Porque veja que nós estamos na parte inferior desse canal que havia sido respeitado. A gente pode considerar um pouco aqui mais para baixo, ou um pouco aqui mais para cima, depende qual fundo a gente quer pegar, esse e esse fundo, ou esse fundo aqui. Ou seja, a gente pode ter uma rejeição desse canal para o ativo vir buscar novamente o fundo que ele teve cá atrás. Então, como a gente tem essa cunha aqui, eu não me anteciparia a movimentos, eu esperaria exatamente acontecer o rompimento dessa cunha para poder entender se o ativo vai realmente para cima ou se o ativo realmente ele vai para baixo. Aguardaria VET romper essa cunha aqui para a gente ter alguma movimentação. Mas, no longo prazo, VET também está na bacia das almas. Nesse momento, quando a gente olha para quase todas as altcoins estão na bacia das almas. E é muito louco, porque a gente tem dois tipos de pessoas. As pessoas que vão querer comprar o ativo hypado, vão querer comprar ADA Cardano, vão querer comprar Solana, vão querer comprar VeChain, vão querer comprar todos os ativos que estão subindo. Quando a gente vem em uma fase eufórica, todos esses projetos vão parecer maravilhosos. Cardano vai parecer a Ethereum Killer, Solana vai parecer a Ethereum Killer, a Polkadot vai parecer a nova blockchain. A gente vai ter, cara, isso sempre acontece. Link vai ser o grande oráculo, sempre vai acontecer. Em movimento de euforia, todo mundo quer comprar o ativo. Mas, durante a bacia das almas, ninguém quer comprar o ativo. Porque o ativo não mostra simplesmente movimentação, não mostra sinais de que vai voltar a subir, não mostra nada. Mas saiba que a gente teve um grande ano para acumulação de Bitcoin e Ethereum em 2022. A gente pôde acumular Bitcoin a $16 mil, a $18 mil. Ethereum a gente pôde comprar a $800. Olha só, não consegui comprar 800, mas fiz uma compra a $1.000 de Ethereum. A gente teve essas oportunidades em 2022. Entenda que os ciclos das altcoins, eles são um ciclo retardatário, ou seja, o Bitcoin e o Ethereum, ele sempre vai se movimentar antes, ele sempre vai ter um ciclo na frente das altcoins. E quando a gente olha para as altcoins, a gente vê que a gente está constituindo uma bacia das almas, uma formação de fundo. Pode cair mais 30%? Obviamente que pode cair mais 30%, mas quando a gente está falando de um ativo que ele tem um potencial de alta, de valorização, olha só, quando a gente fala de um ativo como o VET, por exemplo, tem um potencial de valorização de 12.000%, cara, 30% de queda do ativo não é nada, cara. 25% para ele voltar para um fundo anterior não é nada. Então, sim, ele pode cair dentro, pode voltar para o fundo mais baixo. Por isso que a gente fala em fases de acumulação. Uma acumulação, ela não é feita em uma única tacada. Ela é feita em compras parciais, que leva tempo, meses, quiçá anos. Como a gente vê algumas altcoins aí que estão acumulando já faz um ano dentro dessas regiões. Beleza? Não tenho VET dentro da carteira também. Não conheço o protocolo em termos de fundamento. Não sei se é um bom projeto ou não. Simplesmente vocês me pediram, eu estou analisando o projeto aqui. Bom, outro ativo que vocês me pediram também foi Solana. Quando a gente olha para Solana, a gente teve, obviamente, uma grande capitulação em Solana por conta da quebra da FTX, e a gente vê que o preço se recuperou muito forte de dentro dessa região. A gente teve uma mega de uma capitulação dentro de Solana, e nesse momento a gente está passando por uma fase de acumulação
dentro de Solana. Tem um canal lateral aqui que também é bem claro. Se a gente fizer uma entrada no ativo, a gente tem um stop, cai embaixo de 10%, e quando a gente vai ver um take de 26% dentro desse canal lateral. Ou seja, Solana é um ativo que dá para comprar no curto prazo também, porque a gente tem um stop claro e a gente tem um take bem claro também. Dá para operar todos esses ativos que eu falei dentro desses canais laterais que a gente tem, beleza? Isso daqui é uma consolidação de mercado. O mercado caiu, flertou, foi para lá nos $9 e as pessoas falaram, $9 está muito barato. Elas compraram e o preço está estabilizando na região dos $20. Não espere que esses ativos eles vão subir antes de uma euforia do mercado. Saiba que no ciclo passado a gente teve o Bitcoin iniciando ali a sua subida em 2020, iniciando a sua bull run em 2020. Saiba que a bull run das altcoins foi em 2021, depois que o Bitcoin encontrou o topo dele. Então, esses ativos, eles vão demorar para se movimentar. Nesse momento, durante uma queda profunda, durante uma bacia das almas, cara, praticamente qualquer ativo que você comprar e que você acumular, você tem grandes chances de, quando a gente tiver uma bull run no mercado, você fazer altos lucros, porque nesse momento tá tudo descontado. Qualquer ativo, qualquer altcoin que eu olho, tá descontado. Se a gente olha para VeChain, se a gente olha para Uniswap, se a gente olha para Cardano, tudo tá descontado, menos no Net. No Net não tá descontado. No Net foi um ativo bem hypado aí, beleza? Então, olha só, ativos que a gente tem para olhar em ponto de compra. Uniswap, a gente tem Solana também para olhar em pontos de compra, e a grande gema para mim, que vocês me pediram aí também para eu estar analisando, é exatamente Ronin. Cara, não vou fazer análise mais profunda sobre Ronin. Vocês sabem qual que é meu ponto sobre Ronin, cara. Tem vários vídeos aqui dentro do canal falando desse token. Há muito tempo eu falo desse token. Eu falo desse token aqui no canal desde os 40 centavos. Eu tenho esse token dentro da minha carteira e eu comprei esse token lá nos 20 centavos, tenho ele nos 20 centavos, tenho ele nos 50 centavos, tenho ele no $1 também. Esse daqui é um token que eu estou acumulando para o longo prazo. Isso daqui é uma grande aposta que eu faço. Uma aposta porque ele é uma gema, um protocolo novo dentro do mercado, poucas pessoas conhecem, poucas pessoas falam. Ele tem um grande fundamento por trás para mim, onde eu acho que ele tem um grande potencial de valorização, por isso eu estou acumulando. Mas essa acumulação é uma acumulação aonde hoje eu já estou no lucro em Ronin, ou seja, eu posso me expor mesmo que o ativo ele venha a cair. Cara, se eu for zerar as contas, o ativo pode cair bastante para eu poder empatar todo o lucro que eu fiz. A gente já teve nesse ano aí, cara, Ronin subindo mais de 300%. Olha só, a gente está falando de Ronin lá dos 25 centavos, cara, a gente já subiu mais de 400% até esse presente momento. Para a galera da comunidade on-chain, eu havia comentado que esse ponto cá atrás era um ponto de compra e um ponto de stop meu também de algumas operações de curto prazo. A gente viu que o ativo se segurou aqui. Nesse momento, eu compraria o ativo? Não, eu não compro o ativo depois que ele subiu. Depois que a gente tem uma alta no ativo aí de 20%, eu não vou comprar o ativo nessa região. Eu vou esperar o ativo fazer pullbacks, seja um pullback aqui em cima, não sei aonde vai ser a região dos pullbacks, mas eu não compraria Ronin dentro dessa região. Lá para os 95 centavos, beleza, era ponto de suporte. Agora, nesse momento aqui, em ponto de resistência, não compro o ativo. Vou esperar por pullback. Se a gente olhar um gráfico de 4 horas de Ronin, olha lá, sobrecompra, cara. Não dá para comprar sobrecompra. A gente pode esperar, ele rompeu a média de 200 períodos no curto prazo, a gente pode esperar uma retração até se segurar na média de 200 períodos, até o RSI esperar esfriar um pouquinho aí, beleza? Então, a gente também tem que saber que cada pessoa vai ter um comportamento diferente. Por exemplo, as pessoas que estão no lucro em Ronin, elas podem se expor um pouco mais ao ativos porque elas já têm lucro já no mercado. Então, elas podem aumentar a quantidade do ativo que ela tem na carteira. Mas, se você me perguntar, cara, qual que é a chance de Ronin bater um topo aqui em cima e voltar a devolver toda essa alta que ela teve, é grande, cara. Para quem não está exposto
no ativo, olha só, a gente pode ter um drawdown aqui, não é de 40%. A gente pode ter um drawdown aqui para o fundo anterior de 81%. Então a gente tem que tomar muito cuidado para entrar nesses ativos que dão muitas porradas. Por isso que eu falo, a gente só entra nesses ativos em ponto de suporte. Bateu o ponto de suporte, beleza, a gente tem chance de fazer a entrada. Fizer a entrada aqui, a chance de você perder um fundo anterior aqui, tomar 20% de loss, é muito grande, beleza? E como eu sempre falo com vocês, toda operação que a gente abre dentro do mercado, principalmente nas altcoins, a gente tem que ter a bunda na parede e nunca a bunda na janela, beleza? Se você vai acumular o ativo e você tem caixa para poder fazer custo médio caso ele caia, isso também é bunda na parede. Bunda na parede não é só estopar. Bunda na parede pode ser você pedir 6 para o mercado, você dobrar a sua posição, beleza? Por exemplo, foi o que eu fiz em Bitcoin. Comprei em 22, 21, 20 e quando a gente perdeu os 17 mil dólares e a gente foi parar nos 16 mil dólares, eu comprei mais. Porque isso é uma estratégia bunda na parede também. Ter caixa é muito importante. Então, para resumir, cara, falando de todas essas altcoins, eu acredito que a gente está dentro de uma fase de acumulação. Se você tiver um mindset para pensar no longo prazo e pensar como um investidor, a gente está diante de grandes oportunidades na nossa frente. Isso daí pensando para 2025, 26, né? Porque 25 pode ser o topo do Bitcoin, 26 pode ser o topo das altcoins. Se você quiser plantar agora e ter paciência, praticamente para qualquer lado que você olhar, grandes protocolos consolidados dentro do mercado, você vai ver que a gente está dentro da bacia das almas. E é dentro da bacia das almas que a gente tem que aportar dentro dos ativos, beleza? No curto prazo, algumas aí são boas e outras são ruins, como no NET. Tome muito cuidado com esse ativo, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Beleza? Amanhã eu tô de volta aqui com vocês, trazendo mais análise do mercado cripto. Forte abraço, tamo junto e valeu!